Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 059 e vou resolver alguns exercícios de física do concurso da Petrobras 2024. Então vamos lá? Bom, o tema desta aula vai ser estática de ponto material. Como você sabe, toda vez que eu tenho um vetor, seja ele uma força, uma velocidade, uma aceleração, não importa, se eu fizer a projeção dele, eu vou ter o vetor vezes o cosseno. E nós vamos ver isso em detalhe. Então, nós temos um vetor aqui, que é o RO. Se você jogar uma sombra sobre esse vetor verde, OP, ele vai projetar uma sombra desse vetor verde na parede vertical e vai produzir um vetor OR, ou RO. Este vetor é a projeção, é a sombra do vetor OP, o vetor verde, no eixo Y. E eu posso fazer isso paralelamente, jogando luz em cima do verde e projetando ele ao longo do eixo X, certo? Então, isso vai ser também calculado através da trigonometria, como que é a projeção ou a sombra de um vetor no eixo X ou no eixo Y. Aqui nós temos uma força F puxando uma caixa, por exemplo. Só que eu fiz essa caixa extremamente pequena para considerá-la como se fosse um ponto. Ela não tem um tamanho. E aí o que acontece? Esta força F puxa com uma inclinação. Se eu jogar uma luz nesse vetor inclinado, eu vou ter a sombra dele no eixo X, que eu vou chamar de Fx. E vou mostrar que dá F cosseno, né? O F que é a hipotenusa, vezes o cosseno. Então, o Fx vai ser a projeção do vetor F no eixo X, ou a sombra. Como que fica isso em desenho? Aqui está o Fx, tá ok? Então, nós temos este ângulo formado entre a força F e o eixo X, né? Entre os dois vetores, F e Fx, eu tenho um ângulo θ, por exemplo. E aí eu sei que o cosseno de θ ele é dado pelo cateto adjacente, que é a própria projeção, dividido pela hipotenusa. Esta é a definição de cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cateto adjacente é a própria projeção. E a hipotenusa é o vetor F. Então, se eu multiplicar em cruz, aí eu calculo quanto é essa projeção Fx. Fx é a projeção do vetor F no eixo X. Quanto que dá Fx? É o F cosseno. Ou seja, multiplicando em cruz, eu tenho que saber isso já de cabeça. Toda vez que eu tenho um vetor, a projeção dele no eixo X é o próprio F inclinado vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Agora nós temos esse exercício 77, que, como curiosidade, a gente pode estender esse exercício calculando a sombra do vetor e vendo o que tem que fazer esse operador para puxar esse balde, esta caixa aí, né? Com base na figura, você tem uma polia lá em cima, uma roldana, e uma corda que a pessoa puxa, né? Ela puxa com peso. E aí o que acontece? O deslocamento horizontal da corda a partir do ponto A, ele vai puxar a caixa para a direita. Como que ele quer dizer o seguinte: se você puxar isso com uma velocidade constante no eixo horizontal, você vai ter que a caixa vai subir com velocidade constante? Esse é o questionamento que vai acontecer. Será que o balde vai subir? Será que essa caixa vai subir com a mesma velocidade com que ele vai para lá em movimento retilíneo uniforme? Será que o V indo para lá, para a direita, e horizontalmente constante? Será que esse balde vai subir também com uma velocidade constante igual a com que ele anda no eixo X? Esse é o questionamento. No enunciado está faltando esclarecer se esse fio é inextensível. O fio é inextensível? Essa é a pergunta. Porque se o fio não for inextensível, esse enunciado está errado. Então fica difícil a gente dizer se essa afirmação no texto, se ela está certa ou errada. Então aqui tem um probleminha que cabe recurso. Faltou essa informação. O fio é inextensível? Se ele fala no texto que o fio é inextensível, certamente, se ele puxa com uma velocidade para a direita, o fio, a caixa que tem peso S, sobe analogamente com a mesma velocidade, porque o fio é inextensível. Bom, pessoal, o exercício 78, então, em relação aos fundamentos teóricos da conservação da energia mecânica. Então, aqui nós estamos no princípio da conservação da energia mecânica.
Então a gente sabe que aqui, por exemplo, tem uma energia potencial MGH, não é isso? Então aqui você tem MGH. Então depende se a partícula está aqui abandonada ou ela passa com uma velocidade, ela tem energia cinética, mas ela tem MGH. Aqui ela não tem MGH, ela só tem, em X2, ela só tem energia cinética. Nessa posição X2 aqui, ela só tem energia cinética, que é meio de mv². Tá certo? Então, essa é a situação que nós temos. Lá em cima tem energia potencial, aqui você só vai ter energia cinética. Tá? Considerando o gráfico a seguir, que ilustra a variação da energia potencial, U de x de um objeto em função de sua posição x. Tá? Então, é correto afirmar que no ponto x2 corresponde à velocidade máxima, tá? Ele passa aqui com a velocidade máxima, na qual toda a energia mecânica está concentrada em forma de energia cinética. Obviamente, ficou faltando também dizer que nesse problema não existe atrito. Tá? Então você vê que em cada texto está faltando enunciar alguma coisa. Ele teria que falar que nesse circuito aí, nessa trajetória, não existe atrito. Faltou essa informação. Se não existe atrito, tá? Considerando essa situação, aí sim você vai ter que aqui a energia cinética é a velocidade máxima com que ele passa aqui. Tá? Porque depois aqui, por exemplo, aqui ele começa a perder velocidade, né? Perder velocidade. Apesar dele ganhar uma velocidade aqui, com certeza a velocidade em x2 é a maior de todas. Tá? Quando ele sobe aqui também, ele vai perdendo velocidade, acaba chegando aqui em cima com uma velocidade menor, tá certo? Do que a velocidade com que ele passa no ponto x2. Então, tem esse probleminha aqui, né? Que ficou faltando ele dizer que esse exercício, que esse circuito não existe atrito. Se ele tivesse falado isso, com certeza eu cravaria certo nesse problema. Mas como ele não falou, eu vou deixar em branco, isso cabe recurso. Mas o exercício estaria certo se ele tivesse falado em algum lugar que nessa trajetória não tem atrito. Tá? Não existe atrito na trajetória. Como ficou faltando, eu não posso afirmar, porque ela poderia ter perda de energia por atrito e acabar chegando sem ser a velocidade máxima. Tudo bem? Agora aqui, ele fala... Continuando, né, agora o exercício 79, ele fala que o atrito é uma força conservativa. Na verdade, isso aqui está errado. Tá? O atrito não é força conservativa. O atrito é uma força não conservativa. Tá certo? O que precisa acontecer para que a força seja considerada como conservativa? Ela aparece quando o trabalho feito por uma força em um objeto é independente do caminho do objeto. No caso do atrito, a gente sabe que o atrito depende da superfície. Quanto mais rugosa é a superfície, maior é a força de atrito. Como o atrito depende dessa característica, né, ele está dependendo do caminho. Então, ao contrário, o trabalho feito por uma força conservativa depende somente dos pontos inicial e final. Tá? Então, aí sim seria uma força conservativa, como que acontece, por exemplo, com a força gravitacional, por exemplo. É uma força conservativa. Então, o FAT depende da rugosidade da superfície. Portanto, esta afirmação está errada. Então, esse exercício, para mim, não cabe recurso, né? Mas você teria que colocar que essa afirmação dele dizendo que o atrito é uma força conservativa, isso está errado. Bom, pessoal, finalizamos então a aula 059, onde nós estudamos estática do ponto material. Tem um problema sério, né? Em alguns exercícios, conforme a gente viu. Ele não fala que o fio é inextensível, então você tem uma pessoa puxando com uma velocidade V constante ao longo do eixo horizontal, e isso iria manter realmente a velocidade V do balde ou da caixa que ele está subindo, mas a gente não pode afirmar isso porque ele não falou que o fio é inextensível. Então esse exercício, mais uma vez, caberia recurso. Analogamente ao problema
em que você tem o princípio da conservação da energia mecânica, muito estudado em vários exercícios, né? Você tem mgh mais meio de mv2 em cima, tem que ser mgh mais meio de mv2 embaixo. Só que embaixo, se ele passa bem por baixo, né, no ponto mais baixo, como é o ponto x2, ele não tem mgh, o h é zero, tá certo? Está bem no ponto de potencial zero. Então aí você só tem energia cinética. Toda a energia mecânica se converteu em energia cinética. Existe uma outra que é a energia potencial elástica, quando envolve mola, né? Não é o caso aí. Mas aí você vai falar, pô, professor, esse exercício cabe recurso? Na verdade, sim, né? Porque ele não fala que a superfície, ao longo de toda a trajetória, não existe atrito. Então, eu não posso dizer que toda a velocidade lá embaixo no ponto x2 é igual, é máxima, né? A velocidade é máxima. Então, tem um erro grave aí nessas coisas, né? Tem um erro grave aí nesses textos, porque ele não esclarece perfeitamente como é o circuito, ou se o fio ele é inextensível ou não. Então, essas duas situações cabem recursos. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.